Estamos recebendo aqui hoje no estúdio DBO o Caio Penido, que além de pecuarista é presidente do GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, e um defensor da ideia de que é possível produzir em harmonia com o meio ambiente. Obrigado, Maristela, pelo convite. Acredito mesmo, por isso que eu estou nessa articulação toda, para provar que é possível produzir e conservar de uma forma equilibrada e transformando isso em vantagem competitiva para o Brasil. Caio, você assumiu o GTPS em julho do ano passado. O que te motivou a assumir a presidência do grupo? No começo foi muito mais para buscar respostas para problemas aí relativos à regularização ambiental. A gente passou por algumas situações no Mato Grosso que meu avô comprou a fazenda em 78, então era aquele projeto Sudã, com compromisso de desmatar, né, de ocupar. Era um projeto desenvolvimentista, de ocupação de um território que era desocupado no interior do Brasil. Então a gente sempre teve todo mundo que foi nessa onda junto com meu avô, foram uma série de empresas, tinha um incentivo fiscal, tinha muitos produtores do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sempre foram vistos como heróis, né, da ocupação, dos desbravadores, colonizadores. Então, quando chegou ali em 2008, que teve uma ação mais forte de uma reação ambientalista, que estava havendo um desmatamento meio descontrolado, né? Tinham projetos que estavam fazendo dentro da lei, estavam fazendo tudo correto, seguindo as orientações, mas tinha muito desmatamento descontrolado. E eles usaram uma estratégia meio maquiavélica de conter o desmatamento, que foi fazer relatórios, anunciar para o mundo que a Amazônia estava devastada, que estava perdendo toda a sua biodiversidade, sua cobertura vegetal. Então foram meio mentirosos nessa estratégia maquiavélica até. Então, nesse momento, se for olhar bem, eles fizeram essa estratégia aí maquiavélica, mas até que chegamos hoje, em 2018, numa condição de cobertura vegetal maravilhosa, né? Acho que não tem país no mundo, somos aí a maior potência ambiental do mundo, temos assim, a maior biodiversidade de fauna, de flora, de água, né? De possibilidades aí para o futuro. Então, realmente foi eficiente a estratégia, mas pegou os produtores, esses heróis que estavam lá ocupando essa região, esses colonizadores foram pegos de surpresa, porque eles dormiram sendo heróis, acordaram sendo criminalizados, né? Então falou, mas como? Quem que eu sou? Sou herói ou sou bandido, né? E eu acho que é um pouco a gente está reagindo um pouco a isso até hoje, de certa forma, né? Então nessa hora o meu avô falou assim, Caio, vai para Brasília, vai para Cuiabá, faz o que for possível, mas resolve regularizar tudo para eu poder produzir com tranquilidade. Vamos virar essa página? Vamos valorizar quem está fazendo certo, em vez de penalizar quem está fazendo errado. Vamos valorizar quem está fazendo certo. Vamos agregar valor aos produtos comprovadamente sustentáveis, à carne que está seguindo a legislação, que tem diferenciais. Vamos criar mecanismos disso. E para o meio ambiente a mesma coisa. Vamos criar mecanismos de valorizar esse ativo ambiental, precificar, monetizar mesmo, criar mecanismos de compensação com países emissores. Então, quer dizer, a gente tem uma riqueza na mão, né, que se a mudança climática, se tudo isso é tão importante, a ponto do mundo inteiro estar preocupado com a Amazônia, isso deveria ser o nosso ouro verde, né? Deveria ser o nosso petróleo. A gente deveria estar recebendo royalties por isso, né? Sim. Deveria ser... Então, é assim, tem valor ou não tem essa biodiversidade, essa floresta? Tem valor? Então tem que pagar. E temos que desenvolver foco total em desenvolver esses mecanismos. E tem uma coisa que é assim, sem perder a soberania nacional. Que projetos vocês estão conduzindo lá no GTPS hoje? No GTPS, os focos, a gente está nesse foco temos o GIPS, né, que acho que é o carro-chefe, é o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, onde ele trabalha com melhorias contínuas. Então o produtor faz o autodiagnóstico com acompanhamento de algum técnico que já está mais familiarizado com o guia.
Isso já está sendo aplicado Já em está sendo fazenda? aplicado, a gente está aplicando muito internamente, ele não é unicamente para pecuaristas, ele é aplicável a todos os participantes do GTPS. O que a gente sente um pouco de dificuldade é que o produtor está muito traumatizado, né, de preenche isso aqui, faz esse relatório e tal, e ele fala, mas o que eu ganho com isso, né? Quer dizer, ele já tem um sentimento. Ele já tem um sentimento que ele é um pouco injustiçado, né, em relação aos outros países, aos outros pecuaristas. Ele tem um custo ambiental altíssimo, né, ele tem... você, por ter floresta, você tem que ter um vigia fiscalizando essa floresta para ela não ser invadida, não roubarem. Às vezes, se você... acontece algum incidente, pode ser você que provocou ou terceiros, gera multa, gera advogado, gera técnico, você tem que... Até para fazer o cadastro ambiental rural, lá no Mato Grosso tinha o MT Legal, depois foi o SINCAR nacional, agora o SINCAR estadual. Quer dizer, é um custo ambiental que você tem. Uma burocracia tremenda. Cerca, por exemplo, para separar floresta de pasto. São custos que em outros países que não têm floresta, que não têm essa exigência, não existe, né? Então, é como equilibrar um pouco isso tudo. Então, esse pecuarista também, quando chega para o GIPS para ele preencher, ele fala, pô, mais um relatório para eu preencher, o que eu ganho com isso? Então, a gente está estudando muito como tornar ele uma ferramenta útil para o produtor, que o produtor vai querer realmente preenchê-lo para ter algum benefício. Que a gente está vendo a agregação de valor na carne, um fator motivacional, e o outro é a valorização do ativo ambiental, que gere, que ao preencher ele fale quanto ele tem de excedente florestal em relação à legislação, e esse excedente possa gerar um pagamento para o serviço ambiental, que a gente possa conectar esse produtor com fundos internacionais, aí, com empresas que possam pagar para ele um valor anual por esse hectare que ele não venha desmatar. Você falou nesse descontentamento, né? O GTPS ele reúne justamente vários segmentos da cadeia. No ano passado, o pessoal da pecuária mesmo, os produtores, não estavam muito felizes, a Acrimate até saiu do grupo. Isso está equacionado hoje? Tem mais produtores no grupo agora? Como é que ficou isso? Não, tem produtores, o pessoal da CNA entrou, o pessoal da Novilho Precoce, Sociedade Rural também está bem próxima, então você vê que tem um interesse de produtores. Os produtores estão querendo... A Acrimate não retornou? Não retornou, mas acho que pode retornar até. Não tem nenhum problema assim irreversível. Eu acho que cansa um pouco porque a gente quer uma agenda positiva, né? A gente quer uma agenda comum que traga resultado, que a gente dê saltos. E muitas vezes a agenda vem com viés ambientalista, sempre com essa coisa a palavra que incomoda muito, que eu acho que é o tema principal aí da discórdia, é o desmatamento zero, né? Então, até no Mato Grosso a gente fala assim, procura-se ONG que respeite o Código Florestal para ser parceiro dos produtores. Legal. Então, é uma inversão de valores, né? Os produtores procurando uma ONG que cumpra o Código Florestal. E tem? ONG que respeita o código, porque eles não... Na verdade, tem poucas, viu? Tem poucas. Tem Aliança poucas, da Terra, Instituto Onça Pintada, o Earth Innovation, assim, que não assinaram o Manifesto do Cerrado, que foi essa polêmica toda, foi em função disso, né? Que deu uma estressada, dificultou muito a vida de pessoas como eu, como Fernando Sampaio, que estão assim nesse meio de caminho, tentando fazer as alianças entre setor produtivo e ONGs e indústrias e varejo. Então, de repente, a gente está falando para os produtores, não, vem que vamos seguir o Código Florestal, vamos agora estimular a redução de desmatamento através da valorização do ativo ambiental, né? Porque daí todos vão ganhar, o produtor ganha, o meio ambiente é conservado, o Brasil ganha. Se juntar toda a mata nativa, todas as reservas, matas ciliares, tudo dá realmente ainda um volume muito grande de floresta. Mas parece que a gente fala isso e não se escuta, né? Só se escuta que o país é desmatador, que o país é emissor de gases de efeito estufa,
É muito difícil de mudar essa visão, da gente, que é do setor, tanto dentro quanto lá fora. Eu entrei com essa missão de desfazer esse mal-entendido, sabe? E eu acho que a gente está avançando, viu, Maristela? Acho que estamos avançando. Mais lá fora do que aqui dentro? Eu comecei a perceber, porque quando a gente está... se você está convivendo nesses ambientes onde tem essa discussão, você fica indignado. Mas fora desses ambientes, a população comum, eu acho que tem um respeito grande pelo produtor de alimento, pelo pecuarista, pelo agro. Eu acho que acho que pessoas que tentam associar o Brasil a um país só negativo, desmatador, são uma minoria, sabe? E muitas vezes são formadores de opinião. Então elas terminam, para a gente que está no setor, a gente fica desesperado, parecendo que eles estão convencendo o mundo disso. Mas se for ver, eu acho que tem hora que dá vontade de deixar eles falando sozinhos, sabe? Nem reagir muito. Eu acho que o que a gente tem que batalhar mesmo são parcerias comerciais, onde a gente consiga embutir nos nossos produtos essa biodiversidade, os nossos créditos de carbono. Acho que a gente tinha que focar em ações mais pragmáticas, que tragam resultado. Enquanto as pessoas ficam discutindo esse blá, 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 a gente resolveu o problema, sabe? Então vamos transformar a estratégia do medo em orgulho. Vamos ter orgulho de ter floresta, vamos ter orgulho da nossa biodiversidade. Como que faz para ter orgulho? Vamos monetizar isso? O produtor fala, nossa, eu estou conservando na minha fazenda uma biodiversidade maravilhosa. Eu estou ganhando dinheiro com isso, eu estou... O Brasil, ele começou a construir lá fora uma imagem de preocupação com o meio ambiente, o Acordo de Paris, né, participação no Acordo de Paris e todas as metas que foram estabelecidas ajudaram um pouco a vender essa imagem. Agora, no novo governo, o Ministério do Meio Ambiente foi praticamente esvaziado. O presidente chegou a dizer que ia sair do Acordo de Paris. Você acha que houve... Aí a nossa imagem foi afetada negativamente por causa disso? Não sei se foi ainda, né? Mas eu acho que o Brasil é visto como uma grande liderança nessa discussão, né? Dentro do Acordo de Paris, de todos esses fóruns. O Brasil sempre foi uma liderança forte, independente do governo que seja, né? A gente, até por toda essa riqueza, por todo esse impacto que a gente com a nossa floresta, a gente impacta o mundo muito, né? Quer dizer, todos os serviços ambientais, para quem não está familiarizado, então pensa numa floresta, né? Os serviços que ela está prestando. Então além de eu produzir carne, a minha floresta está produzindo serviços ambientais. Ela está fazendo o quê? Ela está jogando oxigênio na atmosfera, está jogando umidade na atmosfera, né? Os rios voadores que estão trazendo água para essas regiões aqui do Sudeste. Ela está preservando a biodiversidade, essa questão botânica que a gente não sabe ainda. Então, quer dizer, essa biodiversidade que eu estou pagando para proteger, ela está prestando serviços. Né? Então, a gente tinha que criar um KNAI para isso, entendeu? Tinha que ter uma forma de você vender esse produto. Eu acho que é um pouco... Se o governo perceber isso e focar nisso, nossa, eu acho fantástico. Mas você acha que esses posicionamentos do governo atual chegaram a arranhar a nossa imagem lá fora como liderança ambiental? Olha, eu acho que a imagem do Bolsonaro lá fora não é boa, mas ao mesmo tempo ele deu um susto também nessas pessoas, né? Querendo falar, olha, vocês ficam falando mal só do Brasil, vocês ficam lá, então, se for assim, daqui a pouco a gente sai, né? Então, se for como ameaça para a gente continuar, daí eu acho que pode ser até uma estratégia interessante. Então, quando ele ameaça sair, de repente, eu acho que ele teria que vir com uma nova proposta, né? Vamos melhorar isso? Ó, por que a gente está fazendo isso e os outros não? Vamos melhorar isso? Vamos aproveitar e fazer o Brasil ser reconhecido como um case de sucesso, né? Já que o Brasil é tão importante para o equilíbrio mundial, vamos transformar isso em valor? Poderia ser até uma proposta para estar lá no Acordo de Paris, alguns mecanismos, né? Não sei até que ponto vai o poder ali de tratar de serviços ambientais. Talvez isso seja uma coisa mais no detalhe, né? Mas eu acho que a mensagem que a gente passa para o mundo poderia mudar, poderia fazer desse limão uma limonada. Agora, se sair, eu acho que daí a gente perde totalmente, né,
a liderança. Você não é favorável a uma saída do Brasil? Não, eu acho que temos que ficar. Eu acho que a gente tem, como que o Paulinelli fala? Quem não faz, recebe pronto. Né? Quem não faz, recebe feito. Sim. Então aí, se a gente se exclui, o que vier a gente vai ter que aceitar. Caio, o Brasil conseguiu mapear mais do que estava previsto, né, em termos de propriedades e de área. Colocou no CAR mais do que ele imaginava que tinha, inclusive, né? Mas você acha que esse trabalho gigantesco de mapeamento, de cadastro, trouxe algum efeito prático? O que você acha que resultou desse esforço do Brasil? Essa questão dos cadastros ambientais rurais poderia ter ido muito mais rápido, né? É um anseio aí social gigantesco dos produtores mesmo, querem se regularizar, que nem meu avô me falou, né? Vai lá e resolve tudo, regulariza tudo para eu poder produzir com tranquilidade, né? Então o produtor quer isso, ele quer produzir alimento, ele quer produzir carne, ele quer produzir grãos, ele quer poder trabalhar tranquilo, ele não quer ter que ser um especialista em meio ambiente, entender disso, daquilo, ele quer foco no que ele sabe fazer. Então eu acho que não tem outro caminho, é CAR mesmo, temos que abrir essas informações, o governo tem que ter uma inteligência para analisar esses CARs, com credibilidade. Dessas propriedades cadastradas, parece que sobrou um número pequeno de propriedades que ainda não estão no CAR, mas das que foram cadastradas, 58% solicitaram adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Você tem acompanhado essa implementação do programa, do PRA? Porque parece que continua meio confuso, né? Como é que está na sua região isso? Eu acho que a regulamentação saiu agora há pouco tempo, né, definitiva, então é um processo que está em construção ainda. Na região a gente tem uma relação boa com o governo, com a Secretaria do Meio Ambiente, mas é complexa. Não é uma fórmula que você segue aquilo e regulariza. É uma coisa muito interpretativa, eu acho que falta recurso também. Não é que falta recurso, talvez os órgãos públicos tenham recurso e é mal utilizado, não sei exatamente se é falta de recurso, não é que se botar mais recurso vai resolver, né? Mas se esse recurso for bem gerenciado, ele teria que estar de alguma forma entregando resultado, teria que ter um sistema de metas, de atingimento de metas, de meritocracia, remuneração variável, que esses funcionários teriam que estar com uma cartilha do que eles têm que fazer. Se eles atingirem isso, eles vão ser mais remunerados. Quer dizer, tem que mudar alguma coisa nesse sistema público de gestão ambiental. Na Roncador, o trabalho que vocês fizeram foi de reconstituição de APPs. Na Roncador foi aderir ao MT Legal. Na época, a Aliança da Terra ajudou a gente. Então, a gente faz todo ano diagnóstico socioambiental, atualização, é um diagnóstico que vem acompanhando também as melhorias contínuas ano a ano, tem o selo Produzindo Certo, temos hoje lá o certificado Onça Pintada também, que é um compromisso de que a gente não está batendo as onças também dentro da fazenda. Encontramos soluções aí comerciais interessantes também para o produto. Então, quer dizer, ao se regularizar, ao você sair dessa área de conflito, de multa, de estar irregular, tal. Quando você sai, abre um leque de oportunidades, né? Então, você estando regularizado, você pode fechar melhores acordos comerciais, você pode melhorar a sua imagem, né? Então, acho que a gente fez a lição de casa, a recuperação de UPP. Vocês têm algum projeto para explorar essa questão do serviço ambiental lá? Então, essa questão da onça pintada é uma tentativa. A gente está parceiro do Instituto Onça Pintada, que é lá em Mineiros. Então, a gente criou essa certificação. A primeira fazenda certificada foi a Roncador, a segunda foi a Água Viva. E a gente está tentando comprovar aí que a onça, como topo de cadeia, né, ela não tem predador, ela é um indicador de biodiversidade, né? Então, tem uma previsão no Código Florestal disso também, mas precisa se desenvolver. Então, a gente criou uma aliança aí, a Aliança Onça Pintada, onde tem produtores, tem pessoas interessadas na conservação da onça aí do Brasil todo.
E estamos tentando transformar isso em um pagamento por serviço ambiental. Nós temos também os projetos de carbono, né? Então, dentro da Liga do Araguaia, que é uma liga de desenvolvimento regional ali do Vale do Araguaia, onde tem pecuaristas, associações, enfim, ONGs, tem uma articulação. A gente fez o primeiro projeto, foi com a Dow AgroScience, que foi o projeto Carbono Araguaia, que foi para neutralizar emissões das Olimpíadas, né? Então, o carbono também é uma forma de valorização desse ativo ambiental, desse sistema produtivo sustentável, né? Então, tanto na Roncador a gente tem esse acompanhamento do balanço de carbono da fazenda. Então, agora a gente está com uma unidade de referência tecnológica com a Embrapa. A Embrapa criou, num primeiro momento, no Mato Grosso do Sul, naquele modelo carne e carbono neutro, onde tinha sistema civil pastoril, com eucalipto e floresta. E a gente, depois que fez essa parceria com a Dow para as Olimpíadas, a gente percebeu que uma pecuária intensiva, bem manejada, também podia ser carbono neutro, né? Então, e na Roncador a gente está com a unidade de referência tecnológica da integração lavoura-pecuária, e na Água Viva estamos com uma unidade de intensificação só com pecuária. E também criamos a Associação Brasileira de Carne Carbono Neutro, carne de baixo carbono, né? Para transformar isso numa vantagem competitiva para a carne brasileira. E o objetivo? Você acha juntar produtores para produzir mais essa carne ou é para mostrar que essa carne é diferenciada? Países aí como a Austrália, a Irlanda já anunciaram que em tantos anos eles vão ser carne e carbono neutro. Ah, é? O país? É, o país. Então a Embrapa vinha com esse selo, vinha aqui tentando, e a Embrapa olhou e falou, nossa, se a gente não correr com isso, a gente perde o bonde da história, né? Então acho que foi uma coisa pegar inicialmente os produtores que já tinham alguma ligação com a Embrapa, com unidade de referência tecnológica ou com parcerias regionais. Então, no primeiro momento, foi juntar esses pecuaristas ou que estão envolvidos com sustentabilidade, de alguma forma, que tem algum vínculo aí com essas questões. E para mim foi uma grande surpresa e positiva, porque é difícil você mobilizar pecuarista, né? É muito difícil, assim, até pela questão regional do Brasil, as distâncias, né? Então veio uma turma super animada, né? Até na reunião no começo eu estava meio assim, será que... Estou cansado um pouco, né, da gente criar uma outra associação, criar outras iniciativas e depois não consegue reverter nada em resultado real para o pecuarista, né? Então, eu estou muito tentando entregar coisas, né? Você mencionou a Liga, Caio. Como é que está hoje o projeto lá? São quantos produtores? O que vocês já conseguiram? Assim, a Liga do Araguaia foi criada exatamente para a gente se unir, os produtores se unirem e tentar reverter um pouco essa imagem negativa. O que a gente está querendo, né? Oferecer para esse produtor benefícios, mostrar, né? Tentar ajudar com as conexões que a gente tem, com cada produtor tem suas conexões, né? Eu tenho as minhas, os outros têm. Como a gente vai ter um dia de campo agora em julho, a gente está querendo levar essa questão do carbono, amarrar essa questão do carbono com uma premiação, então levar essa boa notícia, né, de que se você fizer a certificação, tiver tudo certinho, você vai ter um benefício financeiro. A questão do pagamento por serviço ambiental, a gente também tem projetos para buscar isso. Quantos produtores? 63 produtores. Muita gente. Distribuídos nos projetos. Então tem o projeto Carbono Araguaia, Campos do Araguaia, Garantia Araguaia, que também é um projeto de rastreabilidade. Não é todos participam de todos os projetos, não? Pode participar de um projeto e não participar de outro, né? A Liga hoje ela é um movimento livre, na verdade. Mas a questão principal, eu acho que é a promoção da carne de Mato Grosso. E é nessa parte que entra as viagens. Então, a gente começou a entender que existe o mercado europeu, que a gente já conhecia, mas existe esse mercado asiático, aí, Oriente Médio, principalmente da China, da Ásia, que é uma eterna promessa, né? Você esteve na China? Tivemos em Xangai. E o que você achou desse mercado? Como é que você vê esse mercado?
Então, para mim, é a peça que estava faltando na questão da sustentabilidade, né? Porque a gente fica aqui querendo estimular o produtor a intensificar, mas ele não tem garantia de mercado. A China está com desespero. Toda reunião que a gente chegava, o nosso problema é segurança alimentar. A população é muito grande, a gente precisa garantir não sei quantas mil toneladas por ano. Vocês conseguem... Quantidade. Calma. Vocês avançaram ou está ainda nessa etapa de discussão? Acho que a parte nossa que a gente podia, a gente está avançando bem. A gente assinamos um protocolo de cooperação com uma província de Shanxi, quando eles estiveram no Mato Grosso. Daí com isso fomos para lá, fomos naquela feira, na Expo, que teve em Xangai, que foi a grande feira para os chineses importarem alimentos, né? Então eles convocaram o mundo para levar os produtos para lá, para eles poderem comprar. Então você vê que eles é o parceiro perfeito, né?